Olá, saudações aos estudantes internautas com quem estou tendo a satisfação de interagir mediante estes vídeos. Aqui quem fala é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário, Constitucional, Administrativo e também da parte prática dessas disciplinas. E estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez é sobre mandado de injunção. Vamos lá. Bom, eu não vou falar que eu aposto porque é só força de expressão, né? Mas eu tenho uma grande convicção de que uma boa parte dos estudantes, quando entra na faculdade, lá no comecinho, quando estuda o comecinho do direito constitucional, lá o artigo 5º da Constituição, as garantias individuais, quando fala de mandado de injunção, eles pensam, estudei aqui, não vou ver mais na faculdade. Que surpresa! Depois, agora no finalzinho do curso, nós vemos a parte prática, ou seja, vamos ver como é que se faz uma petição inicial de um mandado de injunção. Mas isso acho que eu nunca vou fazer. Ninguém pode dizer dessa água não beberei. Outra coisa, vai que você vai fazer um exame de ordem e escolhe a parte constitucional e cai uma peça dessas. Vai que você vai fazer um concurso para procurador municipal, ou procurador do estado, ou procurador de uma câmara municipal, sei lá, e cai essa peça. Você não vai estar desprevenido não, porque hoje a gente vai ver como é que faz uma peça dessas, viu? Então, vamos lá. Olha, basicamente o mandado de injunção ele serve para tentar obrigar o legislador a cumprir o trabalho dele. Não só o legislador, todos aqueles que devem redigir normas, porque não é só o legislativo, viu? Você tem normas que não são elaboradas pelo legislativo. Você pode ter uma resolução de uma autarquia, alguma coisa assim, né? Bom, mas basicamente o mandado de injunção, sobre o qual nós falamos impetrar, preferencialmente ao ajuizar ou aforar, né? Impetrar. O mandado de segurança, o mandado de injunção, ele vem previsto no artigo 5º, inciso 71, LXXI, da Constituição Federal. E ele vem regulamentado, tem uma lei de 2016 que regulamenta o mandado de injunção. É a Lei Federal 13.300/2016. Basicamente, o mandado de injunção ele vai ser impetrado quando houver, eu até marquei aqui, eu faço umas anotações, viu? Não é modelo, nada de peça, nada, isso aí, o modelo de peça vai na hora, na minha mente. O mandado de injunção, ele é impetrado quando houver, aliás, quando não houver, quando tiver falta, né? Quando faltar uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Olha, quando se estuda direito constitucional, sabe-se que a Constituição, além de ser comprida, longa, e muitas vezes inaplicável, né? A gente vê isso assim pelo número de emendas constitucionais, né? Mais de 100 emendas constitucionais, a gente vê isso, né? Até agora temos mais de 100 emendas constitucionais, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a Constituição não está sendo cumprida. Não dá para cumprir, a gente emenda a Constituição. Basicamente é isso. Tá? Emenda constitucional não quer dizer um sucesso retumbante, algo maravilhoso. Não. Às vezes emenda constitucional, ela nada mais é do que a confissão de que o Estado não conseguiu cumprir o que estava escrito na Constituição. E por causa disso, o que se faz? Se modifica a Constituição, já que não dá para cumprir a norma, vamos modificar a norma. É terrível isso, eu acho. Mas, tudo bem. Então a Constituição, ela é rica de situações onde se fala assim, conforme a lei vier a prever,
conforme for regulado por lei, conforme lei complementar dispuser, conforme isso, conforme for estabelecido tal, e não sei o quê. E resultado? Hoje, passadas assim décadas da promulgação da Constituição Federal lá em 1988, a Constituição está recheada de dispositivos está recheada de dispositivos que precisam de regulamentação e que não tem. Se esses dispositivos que precisam de regulamentação eles disserem respeito a exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, aí é pertinente o mandado de injunção. Não dá para fazer uma lista, vai ter que ser analisado caso a caso, né? Quando se fala do mandado de injunção, muitas vezes a gente pensa, é o Congresso Nacional que não legislou. Só que o mandado de segurança ele pode ser também interposto com relação à falta de outros atos normativos, que não sejam leis. Então, de repente, pode faltar uma resolução, uma resolução de um tribunal de justiça. Pode faltar uma resolução de uma autarquia. Então, pode faltar uma outra regra que não seja uma lei. Então, nem sempre o mandado de injunção diz respeito a uma lei. Embora, assim, se fica muito mais assim, fácil da gente visualizar quando estamos falando de uma lei. Bom, onde que se ajuiza, onde que se impetra o mandado de injunção? Bom, aí a Constituição estabelece uma série de regras. O mandado de injunção pode ser, às vezes, impetrado no Supremo Tribunal Federal, principalmente se for o caso de falta de uma lei regulamentadora. Tem casos que ele vai ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, outras vezes em outros tribunais. Existe até a possibilidade de impetração de mandado de injunção em Tribunal de Justiça Estadual. Muitas vezes o regimento do tribunal prevê isso. Então não tem uma regra só. O mandado de injunção ele é impetrado perante tal tribunal. Não existe. Então ele pode ser impetrado assim perante STF, STJ e diversos outros tribunais. Agora, para ficar bem bacana assim para uma aula, para ficar bem vistoso numa peça, para todo mundo lembrar direitinho, vamos imaginar se é um caso bem comum, né? O mandado de injunção impetrado porque não tem uma lei regulamentando um dispositivo da Constituição. Eu escolhi assim como exemplo um item bem bacana e bem atual. O artigo 7º, inciso 27 da Constituição. Lá, esse artigo 7º fala dos direitos sociais dos trabalhadores, né? E lá diz que ao trabalhador é garantida proteção em face da automação, conforme dispuser a lei. Todo mundo sabe que é automação, né? Então coloca um caixa eletrônico num banco, disponibiliza um aplicativo no celular, um site no computador, para a pessoa fazer operações bancárias. Muito bacana, prático, bom para o cliente e tal. Mas já pensaram quantos bancários que vão deixar de atender? Quantos bancários? Estou falando bancário, não é o banqueiro, dono do banco, não. Bancário, o cara que fica atrás do balcão e quando eu era pequenininho, eu ia com minha mãe, ela pegava cheque, fazia saque, tudo, pagava conta ali, tudo. Tô falando isso na década de 70. Ixi, quando eu era pequenininho, na década de 70, né? E mudou, Hoje, seus serviços automatizados. E não só isso, não é só esse exemplo, não. Você pega, por exemplo, a indústria automobilística, já imaginaram o grau de automatização? Tantas outras coisas. Tem profissão que daqui a pouco vai deixar de existir. Já aconteceu de você atender uma ligação telefônica e a pessoa e alguém do outro lado começa a conversar com você, você acha que é uma pessoa, de repente você vê que é uma gravação? Então até esse pessoal de telemarketing, etc., de serviço assim remoto, assim corre o risco de perder, de ter as vagas de trabalho extremamente diminuídas em virtude da automação. E não é só isso não. Tem outros cargos também, que é um cargo top. Auditor tributário. Antes o auditor tributário, ele pegava a malinha dele, ia no estabelecimento comercial, pedia nota fiscal, analisava, tal, e pegava umas coisas, outras coisas não dava para pegar, fazia controle de estoque, um monte de coisa. Hoje como é que funciona? O comerciante faz tudo eletronicamente.
e ele tem aquela maquininha que emite nota fiscal, que tem que ser tudo de acordo com que a Receita define, estabelece, ela manda as informações para o órgão tributário assim, automaticamente. E o próprio órgão tributário cruza os dados. É o que a Receita Federal faz com a malha fina, né? É praticamente, assim, uma boa parte é quase tudo automático. Então, hoje, no caso de auditor tributário, nós temos tido uma redução dos cargos, nós temos tido uma redução das vagas em concursos públicos. Eu não estou dizendo que é bom ou se é mal, eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, etc. Eu acho bacana a questão da automação. Mas o fato é que a Constituição Federal disse, olha, trabalhador, você vai ser protegido em face da automação conforme uma lei estabelecer. Conforme uma lei vier a estabelecer. Eu acho que essa lei não saiu, pelo menos eu não conheço, né? Não saiu ainda. Acho que não. Não saiu, não. E nós não temos uma lei. Então esse direito constitucional que o trabalhador tem, esse direito que ele tem de proteção à automação, ele depende de uma lei que não foi editada. É um caso clássico para impetração de um mandado de injunção. A gente não deve ficar assustado com o mandado de injunção, porque ele tem uma estrutura muito semelhante ao mandado de segurança. Então a gente não vai ter, nós não vamos ter muita dificuldade, não. Inclusive, o procedimento dele é bem parecido com o do mandado de segurança, porque você impetra o mandado de injunção, a parte, né, não vou falar autoridade, mas a parte interessada, ela vai ser notificada para prestar informações. Depois, os autos eles vão para o Ministério Público como fiscal da lei, e depois não tem audiência, não tem testemunho, não tem nada disso. Depois já vai para julgamento. E pronto, já vai para julgamento. Não tem audiência de conciliação, porque não tem instrução. Não tem. Não tem pedido de produção de provas, certo? Então tem assim, uma semelhança muito grande com o mandado de segurança. Então, vamos pensar então nesse caso, tá? Agora, antes vamos definir assim quem que impetra o mandado de injunção e contra quem que ele vai ser impetrado, né? Ele vai ser impetrado por qualquer pessoa natural, que é pessoa física, ou pessoa jurídica, que tem que ter um nexo, né? Ela tem que ter uma vinculação, ela tem que ter algum vínculo, algum interesse naquele direito constitucional que ela está querendo tutelar, que ela está querendo que seja regulado. Eu não posso entrar com um mandado de injunção com relação a uma situação que não me beneficia, que vai beneficiar outras pessoas. Eu não tenho essa legitimidade. Eu só posso entrar com mandado de injunção se a norma constitucional que eu quiser que seja regulamentada, se ela disser respeito assim à minha pessoa, se eu tiver algum interesse, certo? Bom, e contra quem que você vai impetrar? Contra o órgão ou poder ou autoridade que seria responsável pela edição da norma. No caso de mandado de injunção, por falta de lei que regulamente um dispositivo da Constituição Federal, o legitimado passivo vai ser o Poder Legislativo, que, conforme a Constituição Federal, no seu artigo 44, ele é representado pelo Congresso Nacional. Então, não tem muito mistério, né? Sabemos quem impetra, nós sabemos também contra quem ele vai ser proposto, impetrado. E também nós temos o pedido, né, que é de regulamentação. Então vamos usar esse exemplo, né, do artigo 7º da Constituição, inciso 27, que é falta de regulamentação do direito de proteção do trabalhador em face da automação, e vamos fazer um exemplo, assim, uma peça bem bacana em torno disso. Então, vamos lá. Nesse caso, a competência já é originária do Supremo Tribunal Federal, viu? Então você vai lá no artigo 102, inciso 1º,
Então você vai constatar lá a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esse mandado de junção por falta de lei que regulamente um dispositivo da Constituição da República. Vamos lá, o endereçamento então. É o excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Simplesinho assim. Os tribunais superiores, o endereçamento é para o ministro. Para os tribunais de justiça dos estados, que não sejam tribunais superiores, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, é desembargador. Em primeira instância é juiz de direito, juiz do trabalho, juiz federal, né? Então, para os tribunais superiores, você chama todos eles de ministros, os magistrados. Vamos dar um espaço de 10 linhas, 10 centímetros e vamos fazer o preâmbulo. Vamos lá. Fulano de tal, qualificação, endereço, através do seu advogado, que ora subscreve, procuração anexa, com escritório em tal lugar, em tal endereço, e-mail tal, com fundamento no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, vem impetrar mandado de injunção em face do Congresso Nacional, pelos motivos que passa a expor. No caso, o Congresso Nacional não é um órgão, é um poder. Ele não vai ter... Ele não é uma pessoa jurídica de direito público, tá? A pessoa jurídica de direito público é a União Federal. Então a gente não vai colocar Congresso Nacional, pessoa jurídica de direito público. Nós até podemos colocar Congresso Nacional, que representa o Poder Legislativo. Podemos até colocar isso, mas é só Congresso Nacional. Congresso Nacional, pelos motivos que passa a expor. 2 pontos. Primeira parte da peça, dos fatos. Aqui você vai dizer basicamente, olha, o impetrante é trabalhador, o impetrante tem preocupação com a crescente automação na indústria, no comércio, nos serviços. O impetrante sabe que existe o dispositivo constitucional tal, artigo 7º, inciso 27, que prevê proteção em face da automação conforme for estabelecido em lei. E o impetrante, ele deseja que esse dispositivo ele venha a ser regulamentado, que ele pretende usufruir desse seu direito constitucional. Pronto, vai contar a história. E na parte do direito? Na parte do direito, vamos direto ao assunto. É atribuição do Congresso Nacional legislar, atribuição constitucional. E o artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal já padece há décadas e décadas de regulamentação, embora o próprio dispositivo preveja que será editada uma lei que regulamente a proteção do trabalhador em face da automação. E vai dizer, olha, a falta de regulamentação faz com que o trabalhador, na verdade, não esteja sendo protegido, tem um direito constitucional que não está sendo regulamentado, etc. Então vai desenvolver todo o raciocínio jurídico em torno disso, né? Então vai se falar, olha, basicamente tem um direito constitucional, tem um dispositivo da Constituição, mas padece de regulamentação. E quem regulamenta é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Então vai desenvolver o raciocínio em torno disso. Desenvolvido o raciocínio com legislação, jurisprudência, doutrina, tudo mencionado, então vamos partir para o pedido. O pedido é simplesinho mesmo. Vamos lá, vamos deixar o pedido assim. Diante de tudo que foi exposto, requer 1. A notificação do Congresso Nacional para prestar suas informações. 2. A oitiva do Ministério Público em parecer.
3. O julgamento de procedência, determinando-se ao poder impetrado que elabore a legislação faltante. Não tem honorários, não tem custos processuais, não vai ter produção de provas, não tem medida liminar, não tem audiência de conciliação, não tem nada disso. Então, depois pulamos uma linha, duas, e já partimos para o valor da causa. Tem gente que acha que nem precisa colocar o valor da causa, mas vamos colocar o valor da causa, né? Porque afinal é uma petição inicial. Atribui-se à causa o valor de tanto. É um valor simbólico, R$1.000, alguma coisa assim. E depois já podemos encerrar. Local, data, advogado, OAB. Essa é a parte autenticativa. Então, basicamente, nós estamos impetrando o mandado de injunção, cuja redação da petição inicial não é difícil, é simples. É claro que num caso concreto vai ter que estudar muito mais, vai ter que colocar uma argumentação assim bem concatenada, mas com esse modelo todos têm condições de preparar uma petição inicial. Então tá bom, pessoal. Olha, obrigado pela atenção, quem chegou até aqui no vídeo. E bom estudo para todos, viu? Bom estudo. Essas peças compensam muito. Cada um pegar uma caneta, um papel, fazer, depois treinar, retreinar, ler, colocar dados e tudo mais, viu? Compensa muito. Ninguém perde em estudar. Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo.